Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ver que o segredo para ter uma vida de paz é confiar em Deus. É a confiança no Senhor Jesus. E através aqui da palavra de Deus, né? Então, você que é novo aqui no canal, eu sou a pastora Eva Silva, seja bem-vindo. Você se inscreva, assine aí, ative o sininho de notificação e convide outras pessoas para ouvir esta palavra abençoada, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós iniciamos com o livro de Salmo 3, de versículo 6, que diz assim: Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então aqui a gente vê uma pessoa que ela tá declarando, ela tá afirmando, olha, eu não tenho medo. Eu não tenho medo do povo, né? São muitas pessoas que tomam posição contra mim. E muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação, né? É pessoas se levantando contra a nossa vida, falando mal, né? Decretando derrota, ou até mesmo situações, né? Aqui ele fala, ó, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Às vezes, você tá ali, ó, se levantou um mal na sua saúde, se levantou um mal no seu financeiro, se levantou um mal no seu relacionamento, na vida dos seus filhos. Então, você vê que é de todos os lados, né? Então, ele tá declarando aqui, olha, eu não tenho medo. Então, aqui mostra já a confiança que essa pessoa tem. E no decorrer das outras passagens, a gente vai ver que a confiança dessa pessoa não estava no próprio braço, mas sim em Deus, né? Então, que nós venhamos a depositar a nossa confiança no Senhor. Por mais que o mal ele venha se levantar, né? Deus ele tem dado aviso por esses tempos que o mal ele tá para se levantar. Só que Deus, ele dá aviso que esse mal tá para se levantar pra gente se desesperar? Não, pelo contrário, pra gente se apegar mais com ele, pra gente confiar mais, né? Porque Deus, ele avisa antes do leite ser derramado. Então, às vezes, você tá ouvindo aqui e fala, não, mas ainda não se levantou nada pra minha vida. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus que ainda não se levantou. Então, usa a tua fé, né? A tua oração e fala, Senhor, em nome de Jesus, aonde tem o mal se levantando, que eu não tô vendo, Pai, já faz cair por terra, já joga por terra os meus adversários, né? E quando eu falo adversários, eu não tô me referindo somente à pessoa, né? Porque às vezes tem pessoas que se colocam como nosso adversário, mas eu tô falando também, né, na questão espiritual, principalmente, né? A nossa luta, Paulo já dizia, que não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades do ar, que são espíritos malignos, a gente não vê, né? Então, tá lá em Efésios 6, depois se você quiser dar uma lida sobre a armadura de Deus, lá ele fala contra quem é a nossa guerra. A nossa guerra não é contra o nosso cônjuge, a nossa guerra não é contra uma pessoa que trabalha conosco, uma pessoa que congrega junto conosco na igreja, não é contra os nossos vizinhos, né? Mas sim contra espíritos malignos, né? Até mesmo para confirmar aqui esta palavra, nesta madrugada, a qual eu me levantei para orar, eu estava orando sobre uma situação e quando eu já estava encerrando, eu já tinha dito para Deus que eu ia encerrar, né? Eu olhei assim para o prédio da frente, que eu moro em prédio, né? Então eu olhei pro bloco da frente e eu vi uma sombra lá. Mas é uma percepção somente, não é uma visão clara, né? É uma percepção de que tem algo passando ali. Não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém passando lá. Mas eu tive essa percepção e na hora que eu comecei a orar, já veio aquela presença. Eu já senti aquela presença de coisa maligna querendo agir ali naquele lugar, né? E eu não falo com esses vizinhos, né? Eu às vezes vejo eles, mas não sou de conversar, mas Deus ele mostra o que nós devemos orar, né? Deus ele mostra que nós devemos interceder. Então ele está mostrando aqui hoje, olha, para você não temer quando o mal se levantar e para você pegar e usar a tua fé e já repreender desde já. Já repreende aonde o mal quer se levantar, no seu casamento, no seu financeiro, na sua saúde, no seu emocional, já vai repreendendo, usando a autoridade, porque Jesus Cristo, ele nos deu autoridade para repreender castas e legiões de demônio, né, para repreender enfermidades. Então,
usa essa autoridade. Agora vamos lá. Agora a passagem é de Neemias 4, versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então, olha aqui, uma pessoa tentando colocar dúvida, né? Tinha uma pessoa aqui, claro que se você ler a passagem, você vai ver que é um homem que estava falando, né? Eu li a passagem toda, mas eu não me apego à passagem, eu me apego somente à revelação do que Deus quer passar, tá bom? É a minha forma de devocional. Então, mas aqui a gente vê, né, uma pessoa falando. Então, aqui não deixou claro nesse versículo. Então, pode ser um homem, pode ser uma mulher, hoje, atualmente, na sua vida, né, que tá ali, ó, falando para pessoas, falando até mesmo para a autoridade. Quem é essa autoridade? Essa autoridade pode ser, às vezes você que é esposa, né? Pode ser o seu marido. Às vezes essa pessoa tá falando, né, pro seu patrão, né? Às vezes é um colega de trabalho. Às vezes é um líder de igreja. Então tem uma pessoa falando pro seu líder, né, algo. Então aqui tá falando sobre, está falando, né, na presença dos irmãos e do exército de Samaria. O exército significa o quê? A autoridade, né? Então, às vezes tem pessoa ali, né, que vem para querer o quê? Questionar, para querer colocar dúvida, porque aqui nesse versículo de Neemias 4:2, você vê um monte de pontos de interrogação, eram questionamentos, e esses questionamentos são dúvidas, né? São dúvidas. Então aqui, ó, olha só, a questão de, né, ter confiança em Deus e não deixar a dúvida entrar no coração. Porque aqui, né, quem for ler a história vai ver que era Neemias que estava edificando os muros da cidade. Neemias tinha um projeto. E aqui tinha uma pessoa querendo colocar dúvida no coração dele, né? Falando, eles vão sacrificar porque estava indo muito rápido. A obra estava indo muito rápida. Vão dar cabo disso num só dia? Então, às vezes, você está aí num trabalho, né? Deus pegou, designou você para uma função. E você tá ali, ó, se empenhando. E vem pessoa para colocar dúvida. Isso aí não vai permanecer, não. Isso aí não vai dar certo, né? Tem pessoa que vem para colocar dúvida. E ainda mais falar na frente dos outros. Para querer o quê? Para querer, muitas das vezes, te desanimar, te envergonhar, né? Mas confia em Deus, como diz a palavra, né? Olha os dois versículos, eles se alinhando, eles se conectando, né? Deus, ele conecta a sua palavra uma a outra, por mais que sejam passagens diferentes, mas tem uma conexão. Porque aqui no primeiro, era uma pessoa declarando que a fé dela estava em Deus, que a confiança dela estava no Senhor, né? Que ela não tinha medo daqueles que se levantavam. E aqui no segundo versículo, você vê a pessoa se levantando, a pessoa falando coisas, né? Que para tentar fazer essa pessoa desacreditar da sua própria capacidade. Então, lembrando, na passagem anterior, né, no vídeo anterior eu falei que às vezes, né, vem pessoas de fora, mas às vezes nós mesmos desacreditamos. Então, cuidado com os teus pensamentos, né? Aquele pensamento, ai, será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai dar certo? Ah, mas isso aqui é muita coisa, tá indo muito rápido, né? Tem gente que se assusta com as coisas que Deus está fazendo. Que às vezes Deus está movendo tão rápido que ela já fica pensando, pronto, será que eu vou me desviar, né? Será, meu Deus querido, que eu tô passando na frente do Senhor? Será que eu não tô te ouvindo? Então, ela começa a questionar, né? A duvidar da sua intimidade com Deus, se realmente ela tá ouvindo a Deus, né? Então, eu já passei por essa experiência algumas vezes. Então, eu sei o quanto é angustiante, mas eu confio na palavra do Senhor. Se a palavra de Deus, ela continua me guiando e falando, olha, você é a filha amada a qual eu me comprazo, eu me alegro com o que você está fazendo. Então, se Deus, ele está falando que é para mim continuar confiando, ter paz, então é isso. Eu vou ter paz diante das decisões que eu tomar. Então, é Deus. Porque se você for olhar para o homem, querido, o homem, ele não sabe qual é o seu propósito com Deus, né? Então, muitas das vezes, o homem, ele vai querer o quê?
nós temos esse problema, né? Nem todos têm, mas a grande maioria é o problema da comparação, né? Nós queremos nos comparar. Ah, mas é porque fulano tá fazendo e eu não tô. Mas Deus te chamou para você fazer o que fulano tá fazendo, né? Então, ou às vezes, tipo, ah, mas fulano não está fazendo, para que eu vou fazer, né? Mas, querido, o chamado é igual a salvação, é individual. O seu chamado não é igual ao do seu parente, o seu chamado não é igual ao do irmão da igreja. Então, aquilo que Deus colocou no teu coração, né, de você tomar uma decisão, toma essa decisão firme, não tenha medo, né? Não temas. É o que o Senhor diz hoje. Pode se levantar, podem falar o que for, mas a tua confiança tem que estar em Deus, né? Então, para quem aí não me conhecia, antes eu era líder de jovens, né? Mas Deus, ele colocou firmemente no meu coração para sair da liderança, né? Não foi ninguém que me tirou, mas que era para eu tomar essa decisão de sair. E para mim foi difícil, porque eu fiquei na dúvida por um tempo, né? Porque eu fiquei, mas meu Deus, estava tudo dando certo, né? Por que eu vou sair? Aí vem aquela seta, ó, o inimigo querendo colocar dúvida. Não, é porque você tá desviando, é porque você tá incrédulo, é porque você tá soberba, você tá achando que você vai andar sozinha. Então, ele vem para tentar plantar dúvidas. Só que o que me dava certeza era a palavra de Deus. Toda vez que eu abria a Bíblia, Deus falava a mesma coisa, né? Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se através da palavra dele, ele tá dizendo uma coisa, querido, confia. Confia que é aquilo ali mesmo, né? Descansa teu coração e vai em frente. Então, né? Eu peguei e saí, né? Porque Deus, ele mostrava na palavra, mas ele também colocava no meu coração de que ele já tinha preparado uma pessoa. E realmente ele já tinha preparado. Então eu falei, ó, quer saber, né? Eu parei para analisar, eu estava, né? Eu estava pensando no que os outros iam dizer. Então, eu estava me prendendo ao julgamento alheio. Por que eu estava me prendendo ao julgamento alheio? Porque eu, né, muitas das vezes, atuo, né, como uma pessoa que julga. Eu fico ali julgando as pessoas. E eu observei isso. Então, eu tenho pedido muito a Deus, Senhor, tira esse julgamento de mim, né? Eu quero ser lá igual Isaías 11, que fala, né, que a pessoa ali tinha os 7 espíritos de Deus e que ela falava não por julgamento, mas ela discernia as coisas de Deus, né? Então eu quero ser essa pessoa e eu tô pedindo isso para Deus, porque eu identifiquei que eu tenho essa falha, né? Eu tenho essa questão de olhar para uma situação e julgar, né? Então, por isso que muitas das vezes, por eu ser uma pessoa julgadora, eu acabo achando que os outros estão me julgando também, né? Então vem aquela seta na mente, ó, você, né? Vão falar isso de você. Então, querido, a gente não tá aqui para viver de aparência, né? Viver de aparência logo se é descoberto, né? Então, não vive uma vida de aparência, vive uma vida de intimidade com Deus, né? O seu negócio é com Deus, não é com o homem, não. Então, pega ali, ó, né? As pessoas podem falar o que for, pode tentar desacreditar da sua capacidade, mas se Deus mandou você ir, é porque você é capaz, né? É porque você é uma pessoa vencedora. Se Deus mandou você lutar pela tua família, lute pela sua família, porque você é capaz. Vai vir pessoas para dizer, ah, mas essa pessoa não presta. Ah, mas essa pessoa tá fazendo isso, essa pessoa tá fazendo aquilo. Mas se Deus mandou você lutar pelo teu casamento, pela tua família, lute, né? Persevere. Vença isso, porque Deus, ele dá a vitória, né? Pode o mundo desacreditar do poder de Deus nessa questão, mas você que tem que acreditar no poder de Deus na sua vida, amém? E a mesma coisa no seu trabalho, em tudo que você for fazer. Ó, aqui, ó, né? Aqui, nesse versículo, Neemias tinha um projeto, como eu falei, né? Então, às vezes você tem um projeto para colocar para andar, né? E aí vem aquela dúvida, meu Deus, e será que eu vou conseguir? Ai, Senhor, que nem eu, né, tô numa nova formação e já vou começar a atender nessa nova formação. E eu já tenho conhecimento, já desde quando eu comecei a estudar o coach, a terapia, né, eu já tinha conhecimento, né, sobre isso, e eu consigo fazer naturalmente, gente, é igual pregar a palavra pra mim, é natural, só que vem aquela insegurança, será que eu vou dar conta? Igual quando eu vim abrir o canal também do YouTube, né? Será que eu vou conseguir, Deus, pregar assim a palavra todo dia? Será que... E vem aquela dúvida, mas eu falei, quer saber?
eu vou atender, né? Deus, ele me capacita, eu sei que eu sou capaz, do mesmo jeito eu sei que eu sou capaz de pregar a palavra, porque Deus é que me dá a sabedoria, tudo vem de Deus, irmão, o conhecimento vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, então o que eu preciso fazer é confiar que é Deus que está me guiando, né? É isso, é continuar depositando a minha confiança em Deus, glorificando a Ele, exaltando a Ele, dando toda a glória a Ele, todo o crédito a Ele, porque é Deus que mostra todas as coisas. Eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza que até esse momento, alguma palavra, ela bateu com a sua vida. Você que está ouvindo aqui, alguma palavra bateu com a sua vida. Porque não sou eu que revela as coisas, é Deus, né? Então, do mesmo jeito que bateu com a minha, eu acredito que tenha batido com a sua vida. Amém? Então, vamos lá, né? Olha aqui, ó. No finalzinho de Neemias 4:2, ele fala, ó. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então, ele tá querendo, tipo, pôr dúvida no sentido do que, olha, aquelas pedras já foram queimadas, né? Já acabou, já foi destruído. Você vai conseguir fazer renascer, né? Mas Deus, ele deu todo o material, tudo o que Neemias precisava. Deus enviou todas as providências. Do mesmo jeito, tudo que nós precisarmos, Deus, ele envia a providência. Então não deixe a dúvida entrar. Milagre é com Deus, querido. Aquilo que é a nossa parte nós vamos e fazemos, mas o milagre é com Deus. Então, se isso aqui de renascer, né, o que já estava morto é milagre, é Deus que vai fazer, querido. Deus já ressuscitou Lázaro, né? Deus ressuscitou vários, aí ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, o que é para Deus ressuscitar um sonho teu? O que é para Deus ressuscitar o teu casamento, a tua saúde? O que é para Deus? Isso não é nada, querido, né? Isso é milagre e Deus ainda ele opera os milagres, amém? Então, ó, agora vamos lá no versículo de Marcos 4:10, diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então, aqui está mostrando um acontecimento, né? Acontecimento do quê? De pessoa interrogando a Jesus, né? Referente a parábolas. O que é parábolas? São explicações, né? Histórias. Jesus, ele levava muitas histórias, né? Para poder trazer uma reflexão maior para as pessoas. Um entendimento maior sobre o reino dos céus. Porque o foco de Jesus era falar do reino dos céus, né? Então, ele sempre ali dava explicação, né? Ele falava, tipo, ele usava a figura de um ladrão, né? Ele falava, ó, vai vir como um ladrão, né? À noite, o pai de família que souber que o ladrão vir, ele não vai fechar as portas, né? Então, ele tava falando para as pessoas o que? Ó, vigiar, né? Tava falando para vigiar ali, tomar cuidado, porque o ladrão, ele vem numa hora que você não percebe. Então, até mesmo na nossa vida espiritual, vigiar, porque você não sabe quando que a morte vai vir, né? Às vezes a gente fica ali, ó, quando eu fizer isso, eu vou para Deus, eu aceito Jesus, né? Quando eu for curada, eu vou para casa de Deus. Quando eu ajustar minha família, eu vou para casa de Deus. Só que o próprio Jesus, ele diz, vinde como estais, né? Vinde como estais. Não importa se você tá com vício, não importa se você tá no crime, não importa do jeito que você tá, se você tá no pecado, né? Se você tá depressivo, se você tá pensando em tirar sua própria vida, não importa como você tá. Ele tá, vinde a mim. Ele está falando, vinde a mim, né? Como você tá. Então, né, tem muitas pessoas que falam, mas é que eu sou muito novo. Quando eu curti e tal, eu vou para Cristo. E às vezes não dá nem tempo. Não dá tempo. Você não sabe quando o mal ele vai atingir sua vida. Você não sabe quando a morte ela virá, né? Então, tem pessoas que perdem a vida aí, ó, com 18, 19 anos, 15, 13, né? 20, 30 anos, né? E às vezes é servo de Deus mesmo. Que às vezes a gente fica pensando, mas não, é que não servia a Deus. Não, é servo de Deus. Tá ali, ó, né? Passou até mesmo ultimamente aí nos jornais, né? Faz um tempinho, um rapaz jovem que faleceu e tava adorando a Deus ali, né? Mas olha só, e se ele não tá com a vida no altar? E aí? Ele vai ter salvação? Porque o importante, o que Deus ele quer para nossa vida é salvar, né?
Então busque, né? Busque a salvação de Deus para sua vida, né? Busque a Ele. E aqui, ó, focando, né, no versículo de Marcos 4:10, ele tá mostrando que Jesus, ele ficou sozinho ali, né? E que tinha pessoas que estavam junto deles com discípulos. Discípulos é aqueles que são aprendizes, né? Estão aprendendo com Jesus. E eles pegaram e interrogaram a Jesus a respeito do que eles tinham ouvido. Então, às vezes, você está ouvindo aqui uma palavra e você ficou com uma dúvida. Então, pergunte, né? Pega aqui nos comentários e fala, olha, pastora, eu tenho dúvida sobre isso aqui, né? Você falou sobre essa passagem e eu fiquei com dúvida, né? Então, tire suas dúvidas, ou pode ser lá no meu Instagram também, vai lá no meu direct, né? Pastora Eva Silva. Então, você pode ir lá e na descrição até do meu canal tem lá o meu Instagram, mas eu vou ver se eu deixo aqui na descrição também do vídeo, tá bom? Você pode ir lá e tira a sua dúvida, pergunta, né? Olha, eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. Então, tire suas dúvidas, né? Por quê? Porque quando nós carregamos a dúvida no coração, isso é um motivo de queda, é um motivo de muitas das vezes a gente não pôr pra frente, né? Algo que Deus já nos mandou fazer. Então, se você tem dúvidas, né? Pergunte a Deus, né, primeiramente, porque aqueles questionaram a Jesus, né, interrogaram a Jesus. Então eles foram ali, ó, perguntar a Jesus, e sobre isso aqui, né? Então pergunte, às vezes você ouviu aqui, ficou com dúvida, pergunta para Jesus. Pode ser que no próximo vídeo ele me mostre o que é a dúvida e eu fale, mas também não fique esperando só isso. Pergunte também você, né, mais claro e objetivo, porque às vezes eu fico um pouco aérea sem saber o que é que Deus está querendo falar, né? Então, tem momentos, né? Tem momentos que fica um pouco oculto pro profeta, né? E isso tá na palavra de Deus. Se você for lá no livro, meu Deus querido, 2 Reis 4. No livro de 2 Reis 4, você vai ver que ficou encoberto ali pro profeta de Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo com a mãe do menino, né? Então tem coisas que a gente não tem essa clareza toda, mas se você perguntar, eu posso sanar a sua dúvida, se assim Deus desejar usar minha vida para sanar, né? Mas eu tiro dúvidas se você tiver ali, ó, com o coração aberto para receber, porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente bem quer, né? Então, eu tô perguntando, mas não foi a resposta que eu queria, então eu vou pro outro. E Deus, ele vai me mostrar se é isso, se não é, né? Se Deus, ele me mostrar que você tá ali com o coração aberto para poder receber realmente, né, para tirar a sua dúvida, ele vai me dar total clareza sobre o que é para dizer, né? Mas se não, né, senão vai ficar encoberto para mim, eu não vou saber te dizer, né? Então, venha com o coração aberto, né? Não tem como enganar Deus e muito menos os profetas de Deus. Profeta verdadeiro de Deus, ele fala a verdade, né? Não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, muito menos na minha, né? Então, vamos lá. Tiver dúvida, pergunta, né? É o que ele tá mostrando nesse versículo. Não deixe a dúvida prevalecer no teu coração. Às vezes você vai pro culto, né? E aí você fica com dúvida no que o pregador falou. Vai lá no final do culto e pergunta pro pregador, olha, você pregou isso, isso. Eu queria tirar uma dúvida, eu não entendi. Você pode me explicar? Né? Porque era isso que eu fazia no início. Isso me ajudou muito a me firmar com Deus, né? Eu ia ali, ó, ficava com dúvida, aí terminava a palavra, quem estivesse pregando, eu ia falar diretamente com quem estava pregando, porque é quem estava recebendo a direção de Deus, né? Então eu falava, olha, pastor, você pregou isso, isso e isso, eu tô com dúvida, como que faz isso aqui? Como é que eu vou agir dessa forma, né? Então, aí ele ia lá, tirava minhas dúvidas e eu fazia do jeito que ele falava, né? Como uma receita de bolo, tem um passo a passo. Então, me explicava, eu ia lá e fazia. Meu irmão, é vitória na certa. Por isso que até hoje estou aqui, ó, na presença de Deus, né? Estou aqui, ó, conquistando, vencendo. Tenho as adversidades que se levantam? Tem, mas eu tô vencendo dia após dia, né? Porque é Deus que tá guiando e nós temos que ser humildes em perguntar, né? Do que pegar e falar, não, deixa, qualquer coisa, depois Deus fala de novo, né? E aí Deus me esclarece. Não, querido, pergunta, tá com dúvida, pergunta, né? Carrega a dúvida dentro de si, não. Amém? Então é esta a palavra do Senhor de hoje, né? Hoje não vou fazer oração, você ora aí na sua casa em cima do que a palavra está dizendo, né? Deus está falando que sobre nós confiarmos em Deus e não deixar a dúvida entrar no nosso coração. Então, ore a Deus pedindo para Deus aumentar a sua confiança, né? Sua fé, né?
E ora a Deus também para tirar toda dúvida do teu coração. Senhor, aquilo que é do Senhor, arranca todas as dúvidas. Que eu venha ter paz para tomar essas decisões, para ir adiante com esse projeto, né? Em nome de Jesus. Então, que você receba paz no seu coração, que você receba paz na sua vida. Amém? Amanhã nós temos mais uma palavra abençoada aqui no nosso devocional. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Tenha uma excelente segunda-feira.